Então, ó, a palavra que a gente vai ler hoje, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 4. Tá? A gente vai dar início da leitura do versinho 1 até o versinho 11. Vamos lá. Então, diz o assunto da palavra, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeceis em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mas aqui, nessa passagem aqui, ela mostra que Jesus, né, ele estava ali jejuando, né, ele estava em oração, ele ficou por 40 dias orando, e quando ele terminou esses 40 dias, aquela oração, ele sentiu fome. E nesse intervalo de tempo, que depois que ele sentiu fome, em espírito, tá? Não foi ele, tá? Não entenda que não foi Jesus que saiu dali de onde ele estava e foi para o deserto. O espírito dele, tá? Em espírito, ali em sonho, vamos dizer assim, ele foi até o deserto para ser tentado pelo diabo, tá? E lá no deserto, o tentador foi lá até ele e falou assim: Olha, tá escrito aqui na palavra que você, aliás, você é o filho de Deus. Então, se você é o filho de Deus de verdade, transforma essas pedras aqui em pão e come, já que você está com fome. E aí Jesus olhou para ele e falou assim: Olha, aqui também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ali o adversário não falou mais nada, porém levou ele numa cidade santa. Lembra, irmãs, que lá em Apocalipse 3 fala assim, ó, e levou-lhe uma cidade santa, Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. Tá escrito que foi nessa cidade, tá? Era a cidade de Jerusalém, tá? E levou nessa cidade santa, tá? Bem lá no alto. E essa cidade santa era a Nova Jerusalém. Levou lá na cidade santa e lá no pináculo do templo dessa cidade, ele pegou e falou para Jesus assim, olha, tá escrito que se você saltar daqui de cima lá embaixo, e está escrito que os anjos, Deus mandará o anjo e te sustentará sobre as suas mãos para que você não se esborrache lá nas pedras. Irmãs, quando fala no pináculo do templo, prestem atenção. Pináculo do templo era o templo mesmo, tá? Imaginem aí o templo, né, no passado que tinha aquelas colunas de pedra bem grande e que tinha ponta. Então eles estavam aqui na pontinha aqui, ó, e aqui em cima o adversário falou, ó, que se ele saltasse daqui lá embaixo, Deus ele mandaria o anjo para segurar ele, para que ele não caísse no meio das pedras, tá? E se esborrachasse lá nas pedras. E aí Jesus falou para ele assim, ó, mas também está escrito que não pode tentar o Senhor Deus. E aí, novamente, eles conduziu ele em um monte bem alto, tá? Num monte bem alto. E lá em cima, naquele monte bem alto, naquela cidade bem alta, ele mostrou para ele assim, ó, todo o reino. É como se ele estivesse lá de cima vendo todo esse mundo aqui, ó. Todo esse mundão aqui, ó. E aí mostrava esse mundo, a glória dele, o reino que era dele. E ele falava assim, ó, vamos combinar uma coisa. Se você dobrar o joelho e me adorar, todo esse reino aqui que já é meu, eu já dou ele todinho para você. E aí na hora, Jesus olhou para ele e pegou e falou para ele assim, ó,
Vai, Satanás, porque está escrito que só a Deus adorarás e só a Deus o servirá. Vai embora daqui. E aí fala que então o diabo saiu e deixou ele em paz. E depois os anjos vieram e o serviram. Tá? Irmãs, a palavra na leitura, até na explicação, é até um pouco mais fácil. Eu acho que o mais confuso aqui é o início da palavra, tá? Quando entra com a interpretação bem no início. Tá? Vou mostrar uma estratégia para as irmãs aqui que vai ajudar as irmãs a entender a informação. Quando fala assim, ó, a gente estamos falando de um estudo antecipado. Quando a gente conhece a história antecipadamente, se torna um pouco mais fácil. Aqui fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Tá? Então, isso aí aconteceu como? Jesus estava ali orando, em comunhão, fazia 40 dias e 40 noites, e aí o espírito dele estava com fome. E o espírito dele, naquela comunhão que ele estava, ele foi levado em espírito para um outro lugar, que esse lugar era o deserto. Então, eu sabendo dessa história, irmãs, eu não vou seguir o que está escrito. Eu vou levar clareza no que está escrito. Em vez de eu falar, então Jesus foi conduzido em espírito no deserto, mas ele orou. É como se Jesus estivesse orando lá no deserto. E ele não estava orando no deserto, ele estava orando aqui. Daqui que ele foi para lá. E aí, como que ficaria isso, irmãs? Prestem atenção que eu vou juntar o versinho 1 com o versinho 2 ao mesmo tempo. O que eu vou fazer? Ó, primeiro a gente vai começar com o livro de Mateus. Lembra o livro de Mateus? Capítulo 4, do verso 1 até o 11. Diz o assunto, prestem atenção que isso é muito importante. Quando eu falo a tentação de Jesus, a gente tem o costume de fazer tentação Jesus, ou Jesus tentação. Só que, mas prestem atenção na informação que eu estou falando. Ó, Jesus tentação, ou tentação Jesus. Eu estou querendo dizer que Jesus está tentando alguém. Ou que Jesus está tentando alguém, tá? Vai dar a mesma informação. Então, ó, Jesus tentando. Mas foi Jesus que foi tentado. Então, lembra aquele sinal ao contrário? Tá? Eu estou indo contra vocês. Vocês estão indo contra mim. Então, eu estou tentando vocês. Vocês estão me tentando. Então, eu vou fazer o sinal para mim, ó. Então, eu vou fazer, ó, Jesus, ó, sendo tentado. E eu vou jogar para mim. Então, ó, Jesus, ele, ó, está sendo tentado. Porque se eu fizer Jesus tentando, ele está tentando alguém. Tá? Então, eu vou fazer que Jesus, ele, ó, e aí eu vou fazer aquela carinha de tá sendo tentado. Tá? Então, ó, tema Jesus tentado ou tentar o Jesus, tá? Que vai dar a mesma coisa, desde que seja para você, direcional para você o sinal. E fala, então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, após ter jejuado 40 dias e 40 noites. O que eu vou fazer, irmãs? Eu vou fazer isso aqui, ó. Jesus, ele tá aqui orando, ó. Orando e tem esse sinal de jejum, que é um dos sinais que usa também. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Jejuado, mais ou menos, 40 dias inteiros. Tá? Porque quando eu falo 40 dia também noite, pense que quando eu falo 40 dia e noite, não fica legal. Dia e noite. Tá? Ah, ele orou 40 dia e noite. Quando fala 40 dia e 40 noite, está querendo dizer que ele orou 40 dias direto. Então o que eu vou fazer? Lembra do sinal que eu vou fazer isso aqui? Ó, noite e dia, madrugada, quer dizer isso. Ó. Ele orou direto. Tá? Então o que eu vou fazer? Direto. E ele orando aqui, ó, ele ó, teve uma, como se ele tivesse em sonho, o espírito dele foi pro outro lado. É que eu vou mostrar? Posso fazer isso. Tá? Então, ó, Jesus estava orando e jejuando, mais ou menos 40 dias. E ó, e ele ficou com fome. Então ele orando ali, ó, o espírito dele foi tirado do corpo dele e foi aqui, ó, para um lugar deserto. E lá o diabo, ó, vou tentar ele. Deu para vocês entender? Então vai ficar assim no começo. Então, ó, Jesus orando, jejuando. Ele estava orando mais ou menos 40 dias inteiro. E ele com fome.
E Faz aí, para mim, por favor, novamente o sinal de jejuar, irmão. esse aqui, ó. Com um menino Você vai ver inquieto. isso aqui, ó. 1, 2, 3 na boca e vai fazer assim, ó. Um, Conte. dois, três. Isso, você pode fazer assim, ó. Ou fazer o xizinho na boca, tipo a boca não abre, tá? Ou porque é o sinal de jejum, tá? Que é um sinal usado aí, tá? Nas outras igrejas também, tá? Então você faz aqui, ó, põe a mão na boca e ele, ó, fome teve, tá? Então ele foi aqui, ó, para esse lugar aqui, ó, deserto. Isso aí que eu fazia. Porque quando o que acontece? A maior dificuldade aí é que fala que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então não foi ele, foi o Espírito dele que foi até lá. Tá? Ele continuou ali, a carne dele ali continuou ali, mas o Espírito foi elevado. Então, preciso entender que o Espírito de Deus, de Jesus que saiu, é como se eu estivesse sonhando aqui e o meu Espírito aqui, ele, ó, aí é como se ele estivesse vagando. Entendeu? Meu espírito saiu, mas o corpo continuou no mesmo lugar. Aí não precisa justificar, tá? Não precisa justificar. Eu vou mostrar a cena, tá? Então, ó. E lá, o diabo foi, ó, e fez assim, ó. Vou tentar ele, tá? Então eu vou fazer aquela carinha de mal. Eu vou fazer assim, ô, Jesus, se você é o filho de Deus de verdade, tá vendo essas pedras aqui na minha frente aqui, ó? Transforma elas em pão e come. E aí eu vou fazer sim, ó, mas também aqui, ó, no pergaminho explica que pão não é tão importante, mas de Deus a palavra é muito mais importante. Tá? Porque ele fala assim, ó, e chegando ao céu, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá? Então eu posso fazer assim, ó, o pão importante para a vida? Não, mas de Deus a palavra é muito mais importante para a nossa vida. Posso fazer isso também, tá? Então o que eu vou fazer? Você é o filho de Deus de verdade? Então, ó, presta atenção. Tá vendo aqui, ó? Pedra, 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 pedra. Transforma em pão. Aí eu vou pôr esse pão aqui. E, ó, come. Então, ó, aqui, ó, no pergaminho. Aí, irmãs, olha o sinal de pergaminho, ó. Esse sinal aqui, ó. Tá? É uma mão para baixo, outra para cima. Que lembra quando o pergaminho ele fica enroladinho? Aí você vai desenrolar. Eu vou desenrolar o pergaminho assim. Aqui, ó, explica. Mas ó, aqui nos pergaminhos explica, não é que o pergaminho estava na mão dele, mas ele estava querendo dizer que os pergaminhos mostram que não é só de pão que vive a pessoa, mas é importante para a vida a palavra de Deus. Então assim, ó, entendeu o que eu fiz? Aqui está explicando que o pão para a vida é importante, mas de Deus a palavra ela é muito mais importante. Aí vai dar sentido da palavra da vida. Então, ó, o pão para a vida é importante, mas de Deus a palavra ela é muito mais importante. Aí eu estou falando de que? Da vida, não precisa retornar à vida de novo. Exemplo, aqui está explicando que o pão para a vida é importante, mas para a vida a palavra de Deus é muito mais. Tá? Aí eu não preciso ficar mastigando tanto. Tá? Então eu falo assim, ó, o pão é importante, mas de Deus a palavra ela é muito mais importante para a vida. Tá? E aí fala assim, ó, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu não coloquei ele aqui no deserto? Aqui é o deserto. Então o que eu vou fazer? Então, o diabo também Jesus, os dois eles foram, ó, transportados, ó, vou fazer isso aqui, ó, para aqui, ó, para a cidade santa. E lá no templo, no pináculo, eu faço aqui, ó, os dois, ó, aqui em cima.
Tá? Então o que eu vou fazer? Pode falar, Milizão. Fiquei em dúvida aí no pináculo. É porque pináculo, presta atenção, o pináculo do templo que fala Lugar ali... alto, né? Oi? É um lugar alto, né? Sim, sim, o pináculo é um lugar alto, só que esse pináculo aí era bem a ponta do templo. A ponta do templo não tem duas colunas? Tem duas colunas e assim, ó, a ponta do templo. Tá? Depois eu mando a foto para os irmãos. Aqui, ó, o que eu fiz? Pináculo, pináculo, que é coluna, coluna, e aqui, ó, do templo. Ou do templo, a coluna aqui, ó, os dois ficaram aqui na ponta, que foi bem na pontinha que os dois ficou, tá? Porque naquela época era como se fosse, tipo, duas torres aqui assim, ó, dois pináculos, e eles ficaram aqui na ponta, e bem aqui na pontinha ficou. E naquela época, não sei se as irmãs já viram, documentários, quando fala, exemplo, quando Jesus foi lá no tanque de Betesda, viu como que é a entrada de Betesda? Tem aqueles dois pináculos bem grandão assim, ó, tinha aquelas duas colunas bem grandonas. E naquela época o templo, ele não era aquela coisa fechada igual a igreja, eram uns pináculos bem altos assim, ó. E lá dentro tinha as repartições. Então quando falava na ponta do pináculo do templo, é bem na entrada, bem no comecinho, na pontinha ali, ó, do telhado. Tá? E naquela época não era telhado, era uma cobertura normal e era um concretão aqui que ficava na ponta. Aí tinha uma coluna que segurava um ponto e uma coluna outra. Eu também posso fazer isso aqui, ó. Coluna, coluna, e eles ficaram bem aqui em cima, ó, na ponta. Tá? Então eu posso fazer, ó. Então lá no templo, coluna, coluna, aí eu posso fazer aqui, ó. E eles aqui, ó, na ponta. Por que que eu não fiz com a mão grande? Eu fiz só um pedacinho. Eu fiz aqui, ó, coluna, coluna, e aí eu fiz isso aqui, ó, do templo. Eu fiz aqui, ó, bem na pontinha. Aí eu falei assim, então os dois, ó, subiu aqui em cima. E lá em cima, o diabo novamente, ele falou, ô, Jesus, você aqui, ó, tá explicando que se você saltar daqui lá embaixo, ó, Deus, ele manda os anjos, eles virem e te sustentar pelas mãos. Que é isso? Para que você não caia aqui, ó, nas pedras e ó, eu vou fazer isso aqui, ó, de lado, ó. Porque é como se tipo, ele caísse, desequilibrasse e se esborrachasse nas pedras. Isso, aí eu vou fazer isso aqui, ó. Porque a pessoa, tipo, morreu. Sabe quando a pessoa cai aí, claro que eu não vou fazer isso no culto, ó. Porque na verdade é isso, ele quis dizer isso, ó. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Aí eu posso incorporar. Então eu faço assim, ó. Aí eu só faço a língua. Espirrando a pessoa para fora. Tá? É isso que tá falando. Dúvida. O irmão fez o deserto do lado esquerdo, o pináculo também. Sim, mas aí o que eu fiz? O deserto tá embaixo, o pináculo tá em cima. Porque Entendi. conduziu no lugar, ó. Consegui mentalizar aqui o cenário. Isso, mas aí Então, o o que eu fiz? Eu deserto fiz ficou daqui e aqui, subi aqui. Ó, eu fiz o bem deserto aqui, aqui. e o pináculo aqui mais à frente. Isso, Ok. não, mas aí o que eu vou fazer, ó? Aqui eu fiz o deserto. E eu falei assim, aqui Uhum. no deserto, o diabo ele veio e falou assim, ô, Jesus, você é o filho de Deus de verdade? Aliás, você é o filho de Deus de verdade? Então, tá vendo essas pedras aqui, ó? Transforma elas em pão e come. Sim, ó, mas aqui também no pergaminho explica que pão para a vida é importante, mas de Deus a palavra é muito mais importante para a vida. A fazer então, o diabo, também Jesus, os dois. Aí o que eu fiz? O cenário que eu tinha posto para lá, eu coloquei ele aqui, ó. E aí que eu fiz? Os dois eles, ó. E aí a diferença é que eu coloquei lá em cima. A diferença é que eu subi o cenário, tá? E aí quando eu subo o cenário, o que eu vou fazer, ó? Subir ele lá em cima. E aqui, ó, era uma cidade santa. E lá tinha o templo, tinha o pináculo. E aqui em cima, os dois lá em cima. Certo? Aí eu fazer os dois lá em cima, o diabo de novo. Aí o que está acontecendo lá em cima eu vou trazer aqui para baixo. Isso. Aí eu falei assim, ô,
Jesus, aqui ó, no pergaminho, ele explica que se você saltar daqui de onde nós está, lá embaixo, aqui ó, Deus, ele manda os anjos ó, te segurar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui ó, te levantar, para que você aqui nas pedras, aqui ó, não esborrache. Isso aí eu vou fazer. Isso. Aí eu tenho que pôr ele de lado ó, para não morrer lá embaixo. Ele fala assim ó, disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também explica que não pode tentar Deus, jamais. Tá? Então, o que eu fiz? Aí fala que tentar Deus jamais, não pode tentar ele jamais. E aí depois fala assim, ó, novamente transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe toda a sua glória e todo o seu reino.